Nós estamos meditando sobre um tema já há alguns domingos, e eu disse que nós vamos com ele aí até o final do ano. Qual que é o tema mesmo? Obediência. Obediência. Pitota estava falando, leu aqui o texto do profeta Isaías, no capítulo 1, onde o próprio Deus faz este lamento através do profeta, não é? O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Aí eu lembrei de Josué. Juízes. Fala a respeito de Josué, mas é o livro de Juízes, no capítulo 2. Vejam um relato, correlato a este, e que estampa essa realidade triste. É Juízes capítulo 2. Versículo 6, ele diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança para possuírem a terra. Então, cada um tome posse da sua possessão, da sua herança, da sua porção. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Mais ou menos a idade do Pitota hoje. 110 anos. Agora vejam só. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Herés, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que fizera a Israel. Triste, não? Triste. O que eles tinham presenciado? Os milagres, o poder de Deus, que os tirara do Egito com mão poderosa, providenciou a comida no deserto que não produzia nada, a água, o pão, a carne, protegia do sol escaldante do dia e do frio da noite. Ninguém lembrava mais nada. Ninguém lembrava. Não sabia. Quem é Deus? Não sei. O que ele fez? Também não sei. E olha, por conta disso, no versículo 11, então, quer dizer, por conta disso, por não saber quem é o Senhor, não se lembrar do que ele havia feito, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, ao Deus Baal, um ídolo, ao invés de servir ao Deus vivo, que operara milagres e maravilhas no meio deles. Triste, não? Eu vejo com tristeza. Por isso o profeta Isaías está dizendo: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece aquele que trata dele,
Os irracionais conhecem, sabem. As aves, né? Tem um cântico bonito aí, um hino, né? Louvam ao Senhor. E você? E tu, pecador? E tu? Quem é o Senhor? Não sei. Eu tenho o meu Deus. Cada um tem o seu Deus, né? É assim que a gente escuta. Cada um tem o seu Deus. Cada um tem a sua religião. Isso aqui é importante. Olha a cantiga do diabo, né? Do inferno. Cada um tem o seu Deus. O importante é ter a sua religião. Não. O Deus verdadeiro é um só. O Deus Salvador é um só. O Deus Espírito Santo é um só. Não é que cada um tem um, não. É um só. Ou você conhece ou não conhece. Ou você tem relacionamento com ele ou não tem. Aí quando não tem, cada um realmente procura preencher o vazio da alma com aquilo que pode. Mas estará sempre vazia. Porque o único que preenche o vazio da alma é o Deus verdadeiro. É a verdade que é Cristo. O resto é enganação. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para engrandecermos o Teu nome, para cultuarmos a Ti, para louvar o Senhor, para bendizer e para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos que o Teu Espírito conduza tudo aqui e nas nossas vidas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Porque o resto Ele sabe e faz, viu? O resto Ele sabe e faz. Inclusive o que cada um passa, Ele sabe. Vamos prosseguir na nossa reflexão sobre obediência. Obediência, sim. Murmuração, não. Não. Eu só vou reler o texto que nós lemos a semana passada para darmos sequência na nossa reflexão, que está em Êxodo, capítulo 15, versículo 22 ao 27. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Então Deus já tinha aqui aberto o mar, o povo já tinha passado, a pé enxuto. Isso, quando eu leio isso no texto, quer dizer, nem lama, lodo ficou no fundo, pé enxuto, né? O povo já tinha passado, atravessado, Deus abriu o mar. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas, junto das águas. Então 3 dias foram suficientes para que o povo esquecesse o grande milagre que havia presenciado quando passaram a pé enxuto pelo Mar Vermelho. E eis aqui mais um teste. Deus estava testando o povo, provando, testando.
A reclamação, a murmuração, é uma forma de rebelião. O que Samuel disse a Saul? Obedecer. E a rebelião, obedecer é melhor do que sacrificar. E a rebelião é como pecado de feitiçaria. A gente tem que lembrar disso. Se a gente for, eu digo se, porque olha, eu não vejo o que reclamar de Deus. Não vejo. Nem do calor, nem da chuva, nem do frio, nem da poeira, nem da abundância, nem da escassez, nem da indiferença das pessoas, nem da perseguição, nem do ódio, nem do rancor. Não vejo. Ele é o Senhor de tudo. Mas se a gente for tentado a murmurar ou a reclamar, lembre-se disso. Você estará cometendo o pecado de feitiçaria. Longe de mim tal coisa. Alguns dias depois eles reclamaram porque tinha pouca comida. Decepcionados, murmuraram a respeito de como a comida no cativeiro do Egito era melhor. Reclamando de Deus. Era Deus que estava dando a provisão alimentar. Lá no Egito, na escravidão, era melhor. Isso nos leva a pensar naquilo que Pedro disse, que aquele que faz ou que age desse modo é como o cão que volta ao seu próprio vômito. Deus me libertou do império das trevas, me colocou no reino dele através do seu Filho, pela obra do Calvário. Aí eu reclamo, eu murmuro, mas quando eu era escravo do diabo era melhor. Estava melhor sendo escravizado. E vocês acham que o nosso acusador diante de Deus não mostra isso para Deus? O senhor fez isso na vida dele? O senhor quis tirar ele do meu império. E ele está reclamando do senhor lá na terra. O senhor não está vendo? O senhor está achando que fez coisa boa para ele? Ele está reclamando. Ele está dizendo que quando ele estava debaixo do meu domínio, era melhor. Então a murmuração é contra Deus. O diabo é o nosso acusador. E ele está atento, ó. Atento. Pergunta que o Jean fez na quarta-feira, né? No sonho e no pensamento ele não interfere. Mas ele está atento a tudo que você vê, fala e faz. E depois ele vai diante de Deus. Ele está lá diante de Deus. Olha lá. O senhor salvou, o senhor tirou ele debaixo das trevas do meu império. E ele está reclamando do senhor, porque ele, antes, quando estava comigo, estava melhor para ele. Esse padrão de rebelião se repetiu muitas vezes. A rebelião fez com que eles nunca deixassem o lugar de testes. Estavam sempre testados, eram sempre testados por Deus. Não evoluíram para provar algo mais elevado que o Senhor tinha preparado para eles. A vida é assim. A pessoa caminha 2 metros, já está bom. Outro caminha 5, outro caminha 10, o outro caminha 20. E quanto mais você caminha, mais Deus vai abrindo as portas, as janelas, para mostrar para você o que é que Ele tem reservado para você. Ah, mas para mim tá bom, eu caminhei 2 metros, só tá bom. Você só vai ficar nos 2 metros mesmo. Mas eu vou caminhar 5, porque Ele tem mais para me mostrar. Já pensou a senhora que Deus falou para Moisés diante do Mar Vermelho? Moisés foi clamar a Deus, hein? O povo está clamando aqui, não tem para onde ir. O que Deus respondeu para Moisés? Por que clamas a mim? Por quê? Diga ao povo que marche. Dê o primeiro passo. Não é a mesma história daquele aleijado paralítico lá do tanque de Betesda? Não é a mesma história? Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele nem prestou atenção na pergunta de Jesus. Senhor, eu não tenho quem me põe na água. Ao invés dele responder assim, eu quero. Presta atenção nas coisas. Quer ser curado? Quero.
Não. Senhor, eu não tenho quem me põe na água. Quando eu ameaço, vem outro e entra na minha frente. Mas Jesus não perguntou para ele por que ele não tinha sido curado. Perguntou se ele queria. Quer ser curado. É assim. A vida é assim. Na vida espiritual e na vida como um todo, no cotidiano da vida de todo mundo. É assim. As pessoas não prestam atenção, reclamam, murmuram, se justificam. E Deus quer mostrar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, que é Cristo, que opera em nós. Mas opera como? Eu ficando assim, murmurando, reclamando? Não. Aí eu estarei difamando. Não estarei proclamando as virtudes dele, dizendo, olha quem é o meu Senhor, olha o que ele faz. Não, estou murmurando, lamentando. Aí está glorificando o diabo. Quem murmura e reclama, glorifica o diabo. E não a Deus. O ser humano é marcado por padrões que afetam seus sentimentos, sua alegria e suas emoções. E estes padrões, se não forem quebrados, jamais ele experimentará a tão almejada felicidade. Dona Lourdes estava inspirada na oração dela agora de manhã, não estava? Felicidade, felicidade. Inspirada, felicidade. Aqui nós falamos quarta-feira, falamos, né, sobre a felicidade, né? Pois é, foi Jesus quem falou, não é? Felizes os que têm fome e sede do quê? Justiça. Que justiça? Da cruz. São felizes. Por quê? Porque o resto é o resto. E ele vai conduzindo. Mas isso é numa relação diária com Deus e de ação, não de inércia. De ação, de agir. E não de ficar parado, esperando as coisas acontecerem. Elas não vão acontecer. Elas não vão acontecer. Em resumo, todos buscam e anseiam pela felicidade. E enquanto isto não acontece na vida da pessoa, ela tem compulsão pela repetição daquilo que sempre fez. E não percebe que está sendo impedida de alcançar a verdadeira liberdade que Cristo veio oferecer. Existe uma matéria aí, e uma ferramenta denominada, e a gente aprende e observa o padrão de comportamento das pessoas. Observa. O simples olhar fala quem você é e o que você quer. O modo como você se veste, como você se comporta. Falam, tudo isso fala. Então ninguém engana ninguém. Ninguém. O que todo mundo quer no íntimo, se não fosse, Jesus não teria tratado disso no capítulo 5 de Mateus, nas bem-aventuranças. Ele não teria tratado disso. Mostrando onde é que está a base e a chave da felicidade. Onde? O Salmo 1 não estaria tratando disso. Josué capítulo 1 não estaria tratando disso. Foi o próprio Deus quem disse para ele, hein? Tenha prazer na minha palavra, medita nela e você será bem-sucedido. Bem, onde você puser a planta dos teus pés, você será bem-sucedido. Quando? Quando você tiver prazer na minha palavra e meditar nela. Eu vou abrir a sua mente, a sua visão e te coroar de bênçãos. Quando a pessoa não alcança isso, aí ela começa a repetir o que está lá dentro dela, do inconsciente dela. E ela não sabe, ela não percebe. É o que se denomina de compulsão pela repetição. Ela vai fazer a mesma coisa. Não é o lugar em que ela está que não
não é propício ou favorável, não é. Pode mudar de lugar, de igreja, de cidade, de ambiente, de amigos, de relacionamento, você pode fazer tudo. O problema está lá dentro dela. Enquanto ela não descobre isso, não resolve isso, ela vai continuar sendo essa pessoa causadora de problemas por onde ela passar. E infeliz. Infeliz. Isso não sou eu quem diz, não. A Bíblia diz isso. A ciência comprova isso. O novo nascimento nos propicia o Espírito recriado por Deus para termos comunhão com o Senhor. Então nós somos mortos espiritualmente. Aí o morto espiritual não tem vida de Deus, não tem vida de Cristo, não tem vida espiritual, por isso ele nasceu de novo. Por isso Cristo foi à cruz, para trocar a natureza dele, que era incompatível com a natureza do Pai, divina. Era filho do diabo, não é filho de Deus. Nasceu de novo para ser filho de Deus. Natureza divina implantada nele. Novo coração. Mas o corpo físico aqui, ó, e a alma são os mesmos. Continuam os mesmos de outrora. Por que entra o processo de santificação? Por quê? Para quê? Com qual finalidade? E junto com ele, aí nós precisamos tratar do corpo e da alma. Mas é muita gente que acha que nasceu de novo, não tem mais nada, está prontinho, perfeito. Nasceu é o bebê espiritual, ele precisa crescer. A Bíblia diz que temos que crescer, desenvolver a salvação, renovar a mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não, mas eu vou ficar só no primeiro passo. Vai perder a oportunidade de ver o que Deus tem pela frente. E Ele preparou para você, para que você ande nas boas obras que Ele preparou. A gente decora Efésios 2, 8 a 10, não é? Decora, mas não põe em prática. E na hora de pôr em prática, se esquece que Deus já preparou. Ele não vai preparar. Ele já preparou as boas obras para que andemos nelas. Aí nós damos só o primeiro passo. Ou então vamos passar o mar vermelho e agora vamos olhar para trás e reclamar. Ah, mas minha vida era tão boa, eu tinha os meus amigos, né? Eu vivia naquele mundão, era cercado de gente, todo mundo gostava de mim. Agora fiquei sozinho, ninguém gosta de mim, todo mundo fala de mim, perdi os meus amigos. E o diabo está lá diante de Deus. O senhor está vendo? O que o senhor fez na vida dele? Olha lá, ele está reclamando. Ele está murmurando. O Senhor quer mais, Ele quer que tenhamos a vida reconstruída. Não apenas no espírito, mas também no corpo e na alma. Pois a alma é o centro de processamento das emoções, dos sentimentos, da alegria e da vida sem barreiras, sem óbices e sem impedimentos. Há sempre alguma coisa que impede a pessoa de ter uma vida plena, próspera e feliz. E ela tem que descobrir o que é. O que é? Há algo ali que precisa ser tratado e não podemos ignorar isto. E também não adianta fugir da realidade. Tem muita gente que foge, não toca nesse assunto, não quero saber disso. Não, tá tudo bem, estou satisfeito. Mentira, mentira. A pessoa mente para si. Lembra da reflexão? Ó Deus, livra-me do alto engano. Livra-me. Os israelitas saíram do Egito, mas o Egito não saíra deles. A pessoa sai do ambiente, mas o ambiente continua lá dentro dela. Muda de cidade, mas o que está lá dentro não mudou. Muda de emprego, mas o que estava lá dentro não mudou. Por isso eles murmuravam por tudo, reclamavam de tudo e blasfemavam contra Deus e contra Moisés.
Mas também ainda bem que foi só aquele povo, né? Hoje não, né? Hoje, graças a Deus, a situação é outra. As pessoas ficaram boazinhas, né? Vê todo mundo aí louvando, glorificando a Deus, agradecendo a Deus por tudo, né? Vamos para o capítulo 17 aí de Gênesis 17. Versículo de 1 a 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, quer dizer, Deus mandou, então eles estavam em marcha. Acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Olha como é que Deus ia... Oi? Êxodo, desculpa. Perdão. Perdão. Êxodo 17. Êxodo. Êxodo 17. Perdão. Então vou ler de novo. Versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés, e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Eu não queria estar na pele de Moisés, eu não queria. Meu Deus, se liderar uma caravana de mais de 2 milhões de pessoas, já pensou? População de Ribeirão Preto e Campinas juntos. E você liderando esse povo. E o povo, ó, só reclamando, falando, murmurando, não vendo nada de bom, nada de bom. Olha, longe de o povo reconhecer que todos caminhavam na mesma jornada, com as mesmas dificuldades, eles queriam culpar Moisés pela falta de conforto no deserto. Moisés, você é culpado. Você é o grande responsável. Não reconheciam a liberdade que haviam ganhado. Parece que a liberdade não importava tanto. Continuavam concentrados na água e pão que recebiam dos seus antigos senhores na escravidão do Egito. Não deram valor à liberdade oferecida por Deus. Continuavam com uma mente escrava de escassez, a que foram doutrinados ao longo dos 430 anos no Egito. Aquela mentalidade estava impregnada ali. Eram incapazes de perceber assim: nossa, como é que Deus nos livrou, nos libertou da tirania de Faraó, da escravidão do Egito. Olha, somos livres agora. Marchamos para uma terra que ele prometeu. Não, não tinham essa visão. Já pensou? E tudo isso foi avisado, fora dito para eles: vocês vão sair daqui, serão livres, nós vamos para uma terra que mana leite e mel. Mas não lembravam disso. As pessoas não se lembram das coisas boas. Elas se lembram das coisas ruins. As coisas boas não. Se esquecem facilmente. Aliás, eu vi um negócio bacana aí um dia desse que diz assim: alimente um cão por 30 minutos, por 30 dias, e daqui 30 anos, como se ele vivesse 30 anos, ele vai lembrar de você. Agora, alimente uma pessoa por 30 anos, que daí 30 dias ela vai esquecer de você. É assim. O dia do benefício, você faz o bem para a pessoa, pode contar com a ingratidão que você vai receber dela. É assim. O dia do benefício é a véspera da ingratidão.
Eles haviam saído do Egito, mas o Egito continuava dentro deles. Versículo 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Olha, o ser humano carnal sabe amargar sua própria vida pelo hábito de clamar contra as circunstâncias, contra as pessoas. Mas o homem de fé, de Deus, transforma a situação clamando a Deus: Senhor, o que eu faço? O povo só falta me apedrejar. O que eu faço? Versículo 5, Deus responde. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, quer dizer, os mais velhos. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Moisés tinha de segurar bem firme na mão algo que lhe trazia lembranças vívidas daquilo que Deus tinha feito no passado, para que a sua fé se consolidasse cada vez mais. Foi com o bordão que ele abriu, atingiu as águas do rio Nilo. Deus dera a ele um bordão. Assim deve ser o cristão. Olha, isso aqui há algum tempo. De algum tempo eu venho observando isso na Bíblia. Lembrar do que Deus já fez. Se Ele já fez, Ele está fazendo. Se Ele já fez e está fazendo, Ele vai fazer. O que Ele já fez no passado, está fazendo no presente, me dá a certeza de que o que está escrito na Bíblia e que ainda não foi realizado, Ele vai fazer. Então, quando Ele faz a promessa, a abertura dos selos, do livro da vida, do juízo dEle sobre a humanidade, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. O cristão deve ter em mente que o que Deus fez por ele através de Cristo na cruz, deve ter em mente para que jamais perca a visão e abandone o primeiro amor. Cristo é o impacto do primeiro amor, o amor de Deus no coração. A palavra dele que gera a fé, me dá a convicção de que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Ele que me levou à cruz para isso, para trocar essa natureza de murmurar, de reclamar, a natureza adâmica, e implantar em mim a natureza divina. Aí o versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha. Deus está sempre na frente, vai sempre à frente. Então, Deus está dizendo a Moisés: vai lá, eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Vamos prestar bastante atenção aqui, porque aqui Deus diz que Ele ia ferir a rocha. Isso aqui tem significado profundo. Profundo. Versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Estamos vivendo esse mundo, esse caos, essa confusão. Será que Deus está aqui ou não?
Ou como diz o salmista, né? Diante das suas lágrimas, e os opositores, os zombadores, e o teu Deus, onde está? Está passando por tudo isso, cadê o teu Deus? Massá quer dizer tentação, e Meribá quer dizer contenda. Esse deserto de Massá é onde ainda hoje é realizado em Israel a festa dos tabernáculos, que é para o povo se lembrar que caminhou pelo deserto, habitou em tendas e Deus o sustentou e o guardou. Massá, o deserto de Massá. Percebe-se aqui o espírito de queixa, de murmuração, de rebeldia e de desobediência. Deus ordena a Moisés para se dirigir com o povo à frente da rocha em Horebe e ferir a rocha para que dela saísse água. A mesma vara que feriu o rio Nilo no Egito e condenou as águas dos desobedientes, tornando-se em sangue. Também produz agora águas cristalinas de refrigério para os que estão seguindo, embora imperfeitamente. Horebe é o próprio Monte Sinai e já se revelava como fonte de alívio antes de ser o lugar da lei, onde Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Assim, Jesus não impõe mandamentos sem antes se revelar como a fonte da água viva que dá vida eterna, que dispensa o seu amor, sua graça, paz, perdão e salvação. O apóstolo Paulo reconhece que nesta viagem dos israelitas, ali estava a presença do próprio Cristo, proporcionando bênçãos ao povo. Vamos ver lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Versículos de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Deus não estava fazendo aquilo à toa, sem motivo, sem um propósito. Estava assinalando a rocha, Cristo, a fonte da água da vida, lá no deserto, lá na antiga aliança, no Antigo Testamento. Aqui está a salvação, a solução, Cristo. Agora vamos para Números, livro de Números, capítulo 20. Observaram que Deus mandou Moisés ferir a rocha, correto? Vai lá e fere a rocha, que dela sairá água. Agora vamos para Números capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Deus sabia de tudo, né? Sabia. Mas queria testar, vamos ver se esse povo vai aprender a confiar em mim. Não havia água para o povo.
Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Quem que colocou Moisés para liderar o povo? E eles estavam contra quem, então? Contra Deus. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Gente, é impressionante, é impressionante. Quantos milagres até aqui eles já tinham visto, presenciado, de Deus atender a necessidade deles. Está o povo de novo, contra Moisés, contra Deus, murmurando, reclamando. Moisés, só me resta clamar ao Senhor, né, Senhor? O que eu faço? Eu não posso fazer nada, não vejo o que fazer. Mas o que eu faço? Versículo 7, disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha. Olha, na primeira vez, Deus disse que ele ia ferir a rocha. Agora Deus disse: você vai falar à rocha. Vamos prestar atenção no desdobramento. E dará a sua água. Quer dizer, você fala e ela vai brotar água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Agora vamos prestar atenção numa coisa. O apóstolo Paulo não disse ali na primeira carta aos Coríntios 10 que aquela rocha é Cristo? Cristo. A rocha aqui tipifica a pessoa de Jesus Cristo, que foi ferido. Quantas vezes? Quantas vezes ele foi crucificado? Uma. Preste atenção na lição, na mensagem que isso passa. O sacrifício vale para sempre, uma vez só. Ao mandar que Moisés falasse com a rocha e não ferisse a rocha como da primeira vez, era o sinal que apontava para o sacrifício de Cristo, uma vez só. Agora, falar simboliza as nossas orações. A oração não é falar com Deus? Moisés, fere a rocha, ao sacrifício de Cristo. Uma vez só. Moisés agora fala, ora. Você não vai sacrificar 2 vezes o Filho de Deus, uma vez só. É muito ou é pouco para a nossa cabeça isso aqui? É profundo ou não? Para mim foi. Para mim é. Orar, falar simboliza as orações que devemos endereçar a Ele, já que orar é também falar. Ele foi ferido uma vez e agora nós podemos falar com Ele, falar com o Pai e sermos assistidos pelo Espírito Santo, porquanto o sacrifício único tem eficácia eterna, vale para sempre. Aprendemos? Aprendemos. Versículo 9. Vamos ver o que Moisés fez. Então Moisés tomou o bordão e diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes,
porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Moisés fez o que Deus mandou? Moisés, fala. Da primeira vez ele bateu com a rocha, né? Feriu a rocha. Aquilo ficou lá dentro do consciente dele. E não prestou atenção no que Deus disse. Fala. Foi lá e feriu a rocha de novo. E ainda ficou nervoso. Vai tirar a razão dele ter ficado nervoso aqui? 2 milhões de gente reclamando, murmurando, se insurgindo, se rebelando contra ele, dia e noite. Moisés cometeu um erro tríplice. Vamos prestar atenção nos 3 erros que ele cometeu aqui. Primeiro, o seu mau humor em chamar os israelitas de rebeldes, quando o próprio Deus mandara-lhe apenas lhes trazer refrigério. Segundo erro, sua sugestão de que a água dependia do poder dele e de Arão. Olha o versículo 10. Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água? Não foi ele que fez sair água. Parece que não tem nada a ver, né? Parece que são palavras assim que não tem a menor relevância, né? A menor consequência. Não foi ele que fez a água sair. Faremos sair? Não, não foi ele. Terceiro erro. Ao ferir a rocha, quando a ordem divina era falar à rocha. 3 erros Moisés cometeu. Versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Senhor, o que eu fiz? Eu fui lá e bati na rocha e saiu água. O Senhor mandou. Não mandei você bater. Eu mandei você falar. Mas da outra vez o Senhor mandou bater, eu bati e deu certo. Pois é, mas você não prestou atenção na minha palavra. Percebe aqui no texto? Visto que não crestes em mim. Mas eu creio, Senhor. O Senhor me chamou para liderar esse povo. É lógico que eu creio. Não, você demonstrou pela sua atitude que você não crê. Eu não sei, né? Mas eu leio essas coisas, eu fico, como diz o caboclo, arrupiado. Mas, Senhor, a água saiu do mesmo jeito, não é o que importa. Não, o que importa é o que eu falo. Você tem que prestar atenção no que eu falo. E se você não faz o que eu falo, se você não obedece, é porque você não crê. Não, mas eu creio. Não, não crê. Eu percebo assim que a coisa está um pouquinho acima daquilo que a gente imagina. Ou não? O fim não justificam os meios. O caso de Saul. Não, nós separamos lá o melhor do gado, preservamos o rei, vamos oferecer um sacrifício ao Senhor. Não, mas ele disse que era para você matar tudo, não era para preservar nada. Obedecer é melhor do que sacrificar. Os fins não justificam os meios. Ele mandou uma vez você ferir a rocha, mas da outra vez ele mandou você falar com a rocha. Mas deu certo, saiu água. Mas você não santificou o meu nome. Como que seria santificar o nome de Deus ali, naquela hora? Seria Moisés dizer ao povo assim: olha, fiquem tranquilos, nós vamos falar à rocha, porque o Senhor mandou,
e dela sairá água, porque ele vai fazer sair água da rocha. Aí Deus seria santificado e glorificado. Mas chama o povo de rebelde, vai lá e bate na rocha. Parece coisa à toa, não parece? Coisa simples. E às vezes no dia a dia, muitos pensam assim, agem assim. Ah, mas o que tem a ver? Não tem nada a ver, não tem nada demais. Não tem. Como é que está escrito? É do jeito que está escrito, porque é do jeito que Deus fala. Vamos ver aqui até onde vamos. Vamos terminar esse texto aqui. Versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Não crestes em mim para me santificardes. O comportamento de Moisés não reflete a atitude de um homem que expressa amor e obediência a Deus. Devemos estar atentos ao que Deus fala. E o que Ele fala está escrito. Devemos obedecer ao que Ele manda, com muito cuidado e atenção aos detalhes, porque os detalhes fazem a diferença no processo contínuo e progressivo de santificação e obediência. Aí eu obedeço ao Senhor. Só tem uma palavrinha, algumas coisinhas assim que eu vejo que não tem tanta importância, sabe? Mas no fim o resultado é positivo. Para com isso. Para com essa visão, com essa posição. Não vai dar certo. Aí o versículo 13. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém e amém.